A oração é uma das práticas mais antigas e fundamentais da vida cristã, mas também uma das mais desafiadoras de compreender. Muitas pessoas se perguntam: se Deus é onisciente, se Ele já sabe de tudo o que pensamos, sentimos e precisamos, por que devemos orar? Essa dúvida é legítima e já passou pela mente de muitos cristãos ao longo da história. Afinal, não seria redundante pedir a Deus algo que Ele já conhece? E mais, se o Senhor já determinou todas as coisas, qual seria o papel da nossa oração? Dentro de sua vontade soberana? Essas questões, que parecem simples à primeira vista, nos levam a reflexões profundas sobre o caráter de Deus, a relação entre Criador e criatura e o verdadeiro propósito da oração na vida de quem crê, segundo a Bíblia. A oração não é apenas uma ferramenta para pedir coisas a Deus, mas principalmente um meio de relacionamento com Ele. Quando Jesus ensinou os discípulos a orar, no conhecido Pai Nosso, não os orientou apenas a apresentar necessidades, mas a si, dirigirem a Deus como Pai, reconhecendo sua santidade e soberania antes de qualquer pedido. A oração, portanto, é, antes de tudo, um encontro de intimidade, uma forma de alinhar o coração humano ao coração divino. Filipenses 4:6 nos lembra: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Ou seja, oramos não porque Deus não sabe, mas porque precisamos nos colocar diante dele com confiança, reconhecendo nossa dependência. Além disso, a oração é um exercício de fé. Orar é crer que Deus ouve, responde e se importa conosco. Ainda que ele já conheça todas as nossas palavras antes mesmo de as dizermos, como declara o Salmo 139:4, a Bíblia também afirma que ele deseja ouvir a voz de seus filhos. A oração é a expressão prática de que acreditamos em sua bondade e que confiamos que ele age em nosso favor. É por isso que em Hebreus 11:6 está escrito: sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que aquele que se aproxima dele creia que ele existe e que recompensa os que o buscam. Orar é, portanto, um ato de confiança, de entrega e de esperança. Outro aspecto essencial é que a oração nos transforma. Muitas vezes buscamos a oração pensando em mudar as circunstâncias ao nosso redor, mas na prática, quem mais muda somos nós mesmos. Ao dobrarmos os joelhos, nossas prioridades são realinhadas, nossas ansiedades são entregues, nosso coração encontra descanso. Paulo escreve em 2 Coríntios 3:18, que ao contemplarmos a glória do Senhor, somos transformados à sua imagem. A oração é justamente esse momento em que, ao contemplar a presença de Deus, somos moldados. Portanto, oramos não apenas para que Deus faça algo por nós, mas para que Ele faça algo em nós. Também é importante lembrar que Jesus, mesmo sendo o Filho de Deus, orava constantemente. Se a oração fosse desnecessária, Cristo não teria passado tantas madrugadas em oração, nem teria se retirado para lugares solitários para falar com o Pai. Em João 17, vemos uma das mais belas orações registradas, onde Jesus intercede pelos discípulos e por todos os que creriam nele no futuro. Isso nos mostra que a oração não é um ritual vazio, mas um diálogo vivo e transformador com Deus. Se o próprio Cristo, que tinha perfeita comunhão com o Pai, sentia a necessidade de orar, quanto mais nós, em nossa fragilidade, precisamos dessa prática. Por fim, precisamos entender que a oração não é um instrumento para mudar a vontade de Deus, mas para alinhar a nossa vontade à dele quando oramos. Reconhecemos que somos limitados, mas que ele é soberano e perfeito. Oração é entrega, é confiança, é relacionamento, é o meio pelo qual deixamos de lado a autossuficiência e nos rendemos ao cuidado do Pai. Como disse Jesus no Getsêmani: Pai, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Mateus 2:6-39. A oração, portanto, não é inútil diante da onisciência de Deus, mas é essencial para a vida cristã. Ela fortalece a fé, traz paz ao coração e nos aproxima daquele que nos criou. Por isso, mesmo sabendo de tudo, Deus deseja que seus filhos orem não para informá-lo, mas para transformar-nos em sua presença,